Olá, meus amores, mais uma vez aqui, né? Agora nós vamos para a aula de história e nessa semana a gente nós vamos estar dando continuidade, né, sobre o assunto de cidadania, né? Na última aula de história, nós aprendemos, né, lá na página 42, que cidadania, né, é um conjunto de direitos e de deveres, né? Deveres que nós devemos cumprir e direitos que nós devemos exigir, tá? E aprendemos também que desde, né, crianças nós devemos ter atitudes, né, que mostrem que nós somos bons cidadãos, né? Crianças, jovens e adultos. Nós aprendemos também que a atitude mais importante, né, talvez seja a mais importante de cidadania é o nosso voto, onde nós escolhemos nossos prefeitos, nossos governadores, nossos presidentes, né? Onde nós escolhemos quem vai governar o lugar onde a gente vive, né? Mas, voltando um pouquinho também na aula passada, a gente viu que em várias situações, em situações simples do dia a dia, a gente pode e deve ter atitude de um bom cidadão, né? Então, quando eu vou à praia, eu não posso deixar o meu lixo lá na praia. Isso não é uma atitude de um bom cidadão, né? A praça, as praças, né, onde tem os brinquedos, que nós podemos brincar ao ar livre, né? E essas praças é um direito, né? Nós temos que ter esses espaços de lazer, mas também nós temos o dever de cuidar desse espaço que é público, tá? Então, no dia a dia, não é difícil ter a atitude de um bom cidadão, né? É só ter um pouco de consciência, um pouco de afeto, né? Que a gente consegue ter a atitude de um bom cidadão. Agora, dando continuidade a esse assunto, a gente vai voltar lá para o passado, né? Muitos anos atrás. Lá na página 54, a gente vai falar sobre a noção de cidadania na antiguidade. Será que era como é hoje? Né? Será que eles tinham a consciência como nós temos hoje? Né? Então vamos ler um pouquinho e entender um pouquinho. Ó, vimos que a cidadania atualmente envolve uma série de atitudes, deveres e direitos. Mas será que as pessoas sempre entenderam a cidadania desse modo? As primeiras noções de cidadania se manifestaram há mais de 2.500 anos, lá em Atenas, na Grécia Antiga. Ser cidadão em Atenas significava participar das decisões políticas e dos assuntos que envolviam o dia a dia da cidade, né, da cidade de Atenas. O exercício da cidadania em Atenas estava relacionado a uma forma de governo criada pelos atenienses, que era a democracia. A democracia é quando o povo participa, né, das decisões, né, onde o governo ouve o povo, né? Agora falando um pouco mais sobre a democracia ateniense. Né? A palavra democracia significa poder do povo. Para os atenienses, o governo devia seguir as vontades do povo, ou seja, os cidadãos deviam ter uma participação direta e igual na política. Esse tipo de governo surgiu em meados do século V a.C. Então, olha quanto tempo tem isso. A partir de uma série de revoltas populares pela ampliação da participação política em Atenas de diferentes grupos que antes eram excluídos, né? Essas pessoas que eram excluídas, elas não podiam participar das decisões. Eram os pequenos agricultores, né? Os comerciantes, os artesãos, né? Lá na página 55, a gente fala sobre a cidadania em Atenas. Mesmo sendo um modelo de governo que garantiu a participação de pessoas que antes eram excluídas das decisões políticas,
a democracia ateniense continuou excluindo a maior parte da população. Por ser considerado cidadão em Atenas, para ser considerado cidadão em Atenas, por exemplo, era necessário ser homem livre, né? Ter mais de 18 anos, ser filho de ateniense e ter nascido em Atenas. Mulheres, escravizados e estrangeiros não eram considerados cidadãos e, por isso, não tinham direito à participação política. Esses eram os excluídos, que não podiam participar das decisões, tá? Na página 56 tem um textinho, né, falando sobre essa questão da democracia, né, ateniense, onde quem podia participar das decisões, quem não podia participar das decisões, né? Então vocês vão ler esse pequeno texto e aí vão responder as questões a seguir, né? Quem tinha direitos políticos em Atenas? Quais grupos eram excluídos das decisões políticas, né? Tem aqui algumas atividades para a gente poder estar respondendo de acordo com o texto que a tia acabou de ler e mais um pouquinho na página 56, ok? Boa atividade, façam com atenção, com capricho e um grande beijo.